Cumprimentos, amados, com o Pai do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 13ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adulto. Estamos concluindo hoje o nosso primeiro trimestre de 2023, através do qual estivemos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nossa lição de hoje: aviva, ó Senhor, a tua obra. Chegamos aí à última lição e nossa oração é que você tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão importante, para a vida pessoal do cristão, como também para a vida na congregação local. Estaremos estudando hoje sobre a oração do profeta Abacuque, de onde extraímos preciosas lições para as nossas vidas. Texto áureo. Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus Cristo retorne, até que o Senhor Jesus volte. Leitura bíblica em classe, Abacuque 3, 1 ao 2 e verso 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força. Fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Grande esperança por parte do profeta, grande temor diante da revelação da palavra de Deus, o que leva a pessoa, ao ser submetido a uma experiência dessas, a clamar ao Senhor, pedindo avivamento. Introdução. Estamos encerrando esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da Igreja. Primeiro tópico: o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Então, por que Abacuque está clamando por avivamento? Diante da situação de iniquidade em que o povo vivia, havia sim a necessidade de um avivamento. Não podemos julgar todas as pessoas jamais. Não podemos fazer um julgamento precipitado e apontar o dedo para aquele ou para aquele outro. Mas o fato é que
Os escândalos são crescentes todos os dias. Somente corações avivados, cheios do temor de Deus e do Espírito Santo, terão condições de resistir aos impulsos carnais e se dedicar a fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Me refiro agora aos dias atuais. Como mensageiro de Deus, o que o profeta podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos acontecendo todos os dias. Parece até uma indiferença, né? Mas vamos ver sobre isso. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora, quando queremos, quando desejamos que ele haja. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem perdido. Mas, infelizmente, a maioria está dando as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito no Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes, ou todos os povos, ou todas as nações que se esquecem de Deus. É um passo trágico o homem esquecer-se de Deus. Isso só ocorre quando o homem se entrega aos seus próprios prazeres e desejos egoístas. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu colocar ou convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades. E já estava ultrapassando ali os limites da paciência divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Ou seja, Deus sempre fez e está fazendo tudo para que as pessoas tenham contato com a sua palavra e temam a Deus. E se desviem do mal através do temor ao Todo-Poderoso Deus. Em não havendo alerta, em não havendo correspondência ao alerta divino, em um homem não se arrependendo, enfrentará, sem sombra de dúvida alguma, o juízo do Todo-Poderoso. Segundo tópico, fala sobre o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Veja que quando Deus usa o profeta para profetizar, ali naquele vale de ossos que estavam sequíssimos, ele diz que o profeta falasse, profetizasse. E através da palavra falada,
chegando a palavra àqueles ossos, eles reviveriam. Então, a palavra de Deus, né, partindo desse exemplo bíblico, a palavra de Deus é aquela que tem poder de vivificar. Preciso ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, primeiro ouvir, segundo temer. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor, porque é através do temor que as pessoas se desviam do mal. Através do temor, as pessoas se desviam do mal. O versículo do Salmo de número 111, verso 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Quer encontrar um homem sábio, quer encontrar uma mulher sábia, encontre este homem ou esta mulher que teme a Deus e estarás encontrando uma pessoa sábia. Porque são pessoas que se desviam do mal. Precisamos ressaltar, porém, que que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. O sentimento de profundo respeito diante do Criador. Profundo respeito, profundo temor, profundo reconhecimento de que o Senhor é merecedor de toda a nossa correspondência de fé e também de obediência. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Terceiro, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ele pede a Deus que a notifique no meio dos anos. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro pedido, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra, tornasse ela bem conhecida. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Porque Deus estava irado por causa da pecaminosidade deliberada das pessoas. E se ele não lembrasse da sua misericórdia, não sobraria de fato ninguém. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, de fé e também de otimismo. Não se pode brincar com Deus. Não se pode zombar da sua palavra, porque se isto ocorre, então estaremos atraindo o seu juízo. Deus é um justo juiz. Terceiro ponto, tópico. Avivamento. Questão de vida ou morte. Clamou pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso, ele suplicou, dizendo: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Deus não tolera iniquidade. Deus dá tempo para o homem se arrepender. Deus dá tempo para a mulher se arrepender. Deus convida ao arrependimento. Deus alerta ao arrependimento. Deus convoca. Uma vez não havendo retorno, uma vez o homem ignorando o chamado do Todo-Poderoso, então só lhe resta agora a aplicação da justiça que exige o juízo. Deus é misericordioso.
Graças a Deus por isso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Observe isso. A pessoa pecou, se arrependeu e buscou a Deus com sinceridade, Deus ouve. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque ele sabia que Deus era riquíssimo em misericórdia, mas que os homens tinham seus corações endurecidos. Isso está em 1 Crônica 21, verso 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou o seguinte: Lamentações 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Hoje as coisas não estão, o negócio está ficando feio. Por que ainda gozamos de alguns benefícios dos céus? Não é porque merecemos. A misericórdia de Deus é grande para conosco. Só que o detalhe é que não podemos abusar da misericórdia. A misericórdia é concedida já quando o homem não merece. Já quando o homem não merece. Desta feita, deve haver da parte do ser humano um imenso temor e uma imensa correspondência. Deus está sendo misericordioso comigo. Não posso jogar fora essa grande oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, de honrar o seu santo nome e de guardar a sua preciosa palavra. Terceiro, clamemos a Deus. Só Ele pode avivar o coração da humanidade. Só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode levar o homem e a mulher a se arrepender das suas maldades e praticar a justiça. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada agora, está com apoio legal. Existem leis dando cobertura, né? Dando apoio. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização, por exemplo, do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Da ideologia de gênero e por aí vai. Ainda mais do que isso, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações condenadas pela palavra de Deus. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e, por isso, não exclui ninguém. A questão não é excluir ou deixar de excluir. A questão é que o homem precisa reconhecer o seu estado, se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, porque é grande em perdoar. Não há vantagem nenhuma para as pessoas serem acolhidas por ministérios. Que adianta ser acolhido por ministérios e, por final, não estar trilhando no caminho estreito que conduz à vida. Jesus foi claro que adianta o homem granjear o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, satisfazer todos os seus apetrechos, seus desejos, né? Se satisfazer e, por fim, perder a sua alma, que dará ao homem resgate pela sua alma. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Deus, na tua ira, lembra da misericórdia, tem misericórdia. Desperta o coração humano, Senhor, para temer a ti e para desviar-se do mal. Meus irmãos, estamos chegando à conclusão desta lição, muito resumida, porém objetiva e direta. O homem precisa de avivamento, ser vivificado para servir a Deus de verdade. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé
e em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: Deus, aviva a tua obra, põe o teu temor no nosso coração e nos faz viver de novo. Não para satisfazer nossos caprichos, mas me viver para agradar ao coração do nosso Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, em nome de Jesus. Terminamos o primeiro trimestre do ano, ainda vem aí mais 3 trimestres pela frente, querendo o Senhor Deus dos céus. E próximo domingo estaremos iniciando um assunto extraordinário agora, falando a respeito da família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima videoaula.